O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não o sou. Porque se eu sou real, não sou mais real do que tu. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Então, olha só o que ele está falando. O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não o sou. O que o ego faz? Quando você chega nessa metafísica de um curso em milagres, você começa a ter vários pensamentos de desconfiança, assim, ó. Será que é isso mesmo? Será que eu vou? Será que eu consigo? Ai, não sei não, hein? Ó, esses pensamentos de dúvida. O que é isso? Isso é a mentalidade errada, o modo de pensar equivocado, gerando interpretações sobre o percurso que Jesus convida, que ele dá instruções muito claras para você gerar dúvida. O ego tem que pegar a verdade, o modo de pensar separado tem que pegar a verdade, duvidar dela, porque através dela ele é desfeito. Só que olha o que ele está explicando, como é que a gente escapa desse mecanismo. Olha ele convidando a gente a entender que quando você começa a entrar em estados de dúvida, ele está falando, use a dúvida para ficar feliz. Olha como ele desfaz essa distorção, essa percepção equivocada, dando uma outra interpretação. Ó, então, o ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não o sou. O conteúdo de um curso de milagres não é real. Quando você começa a desconfiar, o ego tenta convencer disso. Por quê? Se eu sou real, não sou mais real do que tu. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. O fato de ter um pensamento de dúvida projetado sobre esse conteúdo dessa metafísica está mostrando que em algum lugar lá no fundo você já confia que você é isso. Mas o modo de pensar separado precisa pular na frente dessa certeza para que ele não seja desfeito. E esse é um dos mecanismos do autoconceito. Explicado, inclusive, ali na lição 13. Quer ver? Ó, o reconhecimento da falta de significado, né? Ele fala, um mundo sem significado gera medo. Então, desde as lições iniciais, ele já vem falando assim. Nada do que eu vejo significa coisa alguma, convidando a consciência a observar e não se envolver, né, com as coisas do mundo que são percebidas, porque são todas elas temporárias. Se elas são temporárias, elas não têm significado. Então ele está falando, reconheça que isso é sem significado, simplesmente porque acaba. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. E aí, ao olhar para o mundo, buscar ou perceber o mundo como sem significado, ou seja, eu estou usando a percepção para lembrar que eu não sou isso percebendo o mundo, que existir não é isso. Ao começar a aceitar isso, a consciência não está tão acostumada. E lembra que a consciência ela está sob o domínio do ego? A consciência ela está sob o domínio de um senso de separação que produz um sistema de pensamento totalmente equivocado. Então, a consciência que está sob o domínio do senso de separação, ela não está acostumada com essa ausência de imagens, com essa ausência de rótulos, com compreender a existência sem nenhuma imagem. Ela não está tão acostumada com isso. Então, quando ela começa a se disponibilizar para isso, o ego, ou seja, o modo de pensar separado, se lança freneticamente para lá estabelecer as suas próprias ideias, amedrontado de que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade. A realidade, a totalidade, que é ilimitada, ela é um vazio. Porque como não tem imagem, não tem borda, não tem limite, não tem contorno. Então, é como se fosse um estado de existir que é vazio, mas não é um vazio, é um tudo.
que não dá para ser concebido. A consciência viciada com perceber limites, ela não é acostumada com isso. Então, como ela não é acostumada, ela pensa que ser esse vazio é um problema. E aí, esse modo de pensar que é viciado em limites, ele pula rapidinho para frente, assim, ó, pum, e pensa em não, e se distrai, blá, 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 e vai. É fácil de ver isso quando você está praticando as lições. Por quê? Se a consciência retorna para esse estado abstrato de pensamento, ela vê que ela é tudo e não uma parte. E aí, ver que ela é tudo revela que o ego nunca existiu, que os pensamentos, que as historinhas, que os medos, que o sofrimento, tudo isso nada está aqui. Essa experiência de ver que se é tudo revela que o ego nunca existiu. Então, para você não ver que você é só a paz, você precisa fazer assim? Pensa, 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 pensa. Para você não ver que você é a paz aqui agora, então, fica inquieto, fica inquieto, fica inquieto, fica inquieto. E aí, por isso que ele fala que nós amamos a dor. Nós não experimentamos a paz que é, porque se a mente se abrir, relaxar, ficar tranquila e aceitar que ela é só tudo, a ausência de imagem, ela vê que ela é só paz. Então, para ela não ver que ela é essa paz, que nunca pode ser retirada, ela tem que se apegar à dor. Por isso que ser você, amar você, é amar o sofrimento que você vive. É por isso que você começa a se engajar assim na metafísica e você vai, de repente, você começa a se sabotar, se sabotar, se sabotar, se sabotar. Porque a consciência não está acostumada com a paz que vai começar a surgir. Então ela interpreta a paz como uma ameaça. Então, assim, ó, volta pra dor, volta pra dor, volta pra dor. Fica inquieta, fica transtornada, fica ansioso, assim, ó. Por isso que ele fala que nós amamos a dor.